na descrição. Irmãos, hoje foi o dia do tarifaço, né? Foi o dia D aí dos Estados Unidos. Segundo Donald Trump, foi o dia da libertação. Mas as bolsas de valores do mundo todo despencaram com a decisão aí da taxação que começa no sábado, dia 5. No sábado, dia 5. E eu digo para vocês que estreitou a terra. Estreitou a terra. Tudo. Deus abençoe, irmã Helena Sena. Deus abençoe, missionária Joelma. Tudo vai ficar mais caro. Não é só nos Estados Unidos. É no mundo todo. Tudo vai ficar mais caro a partir do dia 5 de abril. Que coisa, né, irmãos? E a gente vê aí que são 3 guerras que estão se desencadeando diante de nós, que é uma guerra tecnológica. Uma guerra tecnológica. Nós estamos tendo ataque hackers em escala nacional e em escala mundial. Eu vi agora que uma prefeitura perdeu 1,5 milhão no Brasil, foi hackeada e estão pedindo dinheiro para liberar o acesso da prefeitura. Hackers. Nós estamos tendo uma guerra comercial, que essa vai afetar o mundo todo. É o Cavaleiro Preto, né? Se levantando. Faz tempo que a gente não foi em Belo Horizonte. E o Cavaleiro Preto é a fome, um dinheiro por uma medida de trigo e um dinheiro por 3 medidas de cevada. O Cavaleiro Preto, ele fala do preço da alimentação nas alturas, e é o que nós estamos vendo já no mercado. Está insuportável você ir no supermercado. As coisas estão muito caras. As coisas estão muito caras. E, infelizmente, né, vai aumentar mais ainda. Ontem ainda eu conversava com um pastor que ele comprou o terreno da igreja pela taxa Selic. Então, ele iria pagar um valor de parcela, né? E adiante da taxa Selic baixando, a parcela baixa, a taxa Selic aumentando, a parcela aumenta. Em vez que a taxa Selic foi para 14,5%, e a próximo aumento da taxa Selic já está previsto, vai para 15,5%. 15,5%. Então, assim, é algo assim assustador, né, para onde as coisas estão caminhando. E as pessoas parecem que não estão percebendo nada. As pessoas estão amortecidas. Então, Donald Trump falou que iria libertar a América, né? E ele cumpriu. Ele cumpriu aí. Olha aí, ó. As tarifas recíprocas. Veja a lista completa de taxas cobradas pelos Estados Unidos por país. O presidente americano diz que tarifas recíprocas serão de ao menos metade das alíquotas cobradas dos Estados Unidos por outros países. O Brasil foi tarifado em 10%. Então, o republicano afirmou que o país cobrará 10% de todas as importações feitas do Brasil. E as demais tarifas serão cobradas dos países que taxam produtos norte-americanos, serão ao menos metade da alíquota cobrada dos Estados Unidos.
As tarifas serão aplicadas a partir do dia 5 de abril. Já as tarifas recíprocas individualizadas mais altas serão impostas aos países com maiores déficits comerciais com os Estados Unidos a partir do dia 9. Então, está aqui ó, a tabela que está na mão de Donald Trump é essa aqui. Ó. Então, veja bem, os países, eles tarifam, né, cobram dos Estados Unidos e os Estados Unidos vai cobrar metade. Só que o que mais vai afetar o mundo é a China. A China vai ser tarifada em 34%. Taiwan, 32%. E também tem o Japão, 24%. Coreia do Sul, 25%. Então, olha o África do Sul, 30%. Então, veja que esses países, eles vão sofrer drasticamente, né? Com o que Donald Trump fez hoje. E aí tem algo, irmãos, que aconteceu e parece olha só. Isso aqui é assombroso, tá? A China... Olha só o que acontece. A China... Isso aqui é a matéria de ontem. Ó. China, Japão e Coreia do Sul, eles vão se unir para se levantar contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Irmão, Japão faz parte da OTAN e Coreia do Sul faz parte da OTAN. Aí, veja, Japão e Coreia do Sul são parceiros comerciais dos Estados Unidos. Isso daqui é algo inédito, tá? Pelo menos mais de 20 anos falando de geopolítica, eu nunca vi o Japão e a Coreia do Sul se aliando com a China. Tem alguém aqui que estuda isso mais tempo? Veja que são países que estão sendo taxados drasticamente. O Japão, 25%, a China, 34%. E agora eles estão criando um mecanismo comercial Então, olha só, a autoridade de Seul e Tóquio, no entanto, relativizaram as informações sobre uma aliança das potências asiáticas entre a guerra comercial travada por Trump. A China, o Japão e a Coreia do Sul teriam concordado em articular uma resposta conjunta às tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Segundo uma publicação feita na noite de segunda-feira por conta oficial ligada à emissora estatal chinesa, a declaração veio após a realização do primeiro diálogo econômico trilateral entre os três países em 5 anos, realizado em Tóquio no último domingo. A suposta aliança contra o protecionismo norte-americano, no entanto, foi prontamente relativizada por autoridades Seul e Tóquio. Um porta-voz do Ministério Comercial da Coreia do Sul afirmou que a ideia de uma resposta conjunta parece ter sido um tanto exagerada, reforçando que termos do encontro estão descritos na declaração conjunta e oficial. Já o ministro de Comércio do Japão negou qualquer discussão dessa forma sobre a medida contra as tarifas dos Estados Unidos,
descrevendo o encontro apenas como uma troca de opiniões. Apesar das divergências sobre a existência de um posicionamento coordenado contra Washington, os três países reforçam sua intenção de ampliar a cooperação econômica regional e acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre China, Japão e Coreia do Sul. A iniciativa, que ganha nova relevância em meio à escalada protecionista promovida pelo presidente norte-americano Donald Trump, que anunciou as tarifas hoje. Então, quer dizer, a China e o Japão, a China e a Coreia do Sul foram ponderados, só que é muito importante vocês entenderem que eles estão fazendo um trabalho conjunto para se unir contra os Estados Unidos. E não será só esses países que se unirão, irmãos. Eu expliquei para vocês na live ontem que mais de 140 países estão criando as CBDCs. O BRICS não morreu. Vocês podem ter certeza que o BRICS também terá uma resposta a tudo isso. E eu acredito, né, como eu falei ontem, a América está muito endividada, ela está com trilhões de dólares em dívidas deixadas pelo governo Biden, e Donald Trump foi encarregado de pagar a dívida deixada pela esquerda nos Estados Unidos. E agora, irmãos, está aí, ó, veja novas tarifas que Trump aplicará. O presidente anunciou 10%, né? Agora, a União Europeia também foi taxada em 20%. A Colômbia, olha lá, ó. Colômbia 10%, Argentina, Chile, Uruguai, Peru, a América Latina ficou em 10%. E aí, tá aí as notas, né, de todos os países. Todos os países que foram taxados. E eu vou dizer que os americanos estão apavorados. Eu ouvi hoje uma repórter falando que os americanos eles estão prevendo uma recessão. E por quê, irmãos? Está tudo caro. Os americanos começaram a parcelar compras como brasileiros. Você tem noção disso, irmãos? Tem alguém dos Estados Unidos aqui para reforçar o que eu estou falando? Irmãos, o juro na América chegou a 0,5 há um tempo atrás. Inflação nos Estados Unidos não existia. A inflação nos Estados Unidos está a 5%, que para o americano já é um absurdo. Os juros está alto e o mercado americano está estagnado. O mercado americano está estagnado. As pessoas estão com medo de comprar. E isso é a coisa mais normal do mundo, né? Você... Olha, irmão Júlio da Europa. Na Europa também está tudo muito caro. Essa semana o Japão anunciou o aumento de 6 mil produtos, né? A irmã Carvanelli anunciou isso para nós no jejum. E aí o mercado... Como é que o mercado reagiu ao que Trump fez? As bolsas de valores despencaram no mundo todo. E olha aí o que está dizendo a Infomoney, ó. Em meio às tarifas de Trump, mercado vê de estagflação
a recessão nos Estados Unidos. Rodrigo Herd, de alocação da XP, afirma que é preciso fazer as contas dos impactos nos mercados após o anúncio do presidente americano. Então, veja bem, o anúncio a ser feito nos Estados Unidos sobre todos os países, segundo o governo americano, impõe barreiras desproporcionais aos produtos dos Estados Unidos. Será precedido de contas a serem feitas pelo mercado das nações atingidas com as medidas. Para Rodrigo, que apresentou o programa da XP nesta quarta-feira, será necessário entender os impactos para as economias do mundo antes de qualquer movimento. Cautela é preciso. Agora, veja bem, dólar enfraquecido. Para ele, grandes investidores globais estão retirando recursos dos Estados Unidos, preocupados com a economia do país, destinando investimentos em ações, por exemplo, em mercados do Brasil. Rodrigo também comentou sobre a moeda americana que vem se desvalorizando no ano. As perdas já são de 8% em relação ao real, destacou. O enfraquecimento do dólar de forma global, inclusive nos Estados Unidos, é uma visão negativa do mercado às medidas de Donald Trump. Imagine, irmãos, que você tem um pai rígido, um pai que, se você faz a coisa errada, cobra. E, de repente, aparece vou colocar uma pessoa muito boa que te abraça, te dá carinho e fala, eu vou te ajudar. O que é o pai brabo que só sabe brigar, bater, cobrar, se chama Estados Unidos agora. E o amigo bonzinho que diz, eu vou te ajudar, se chama China. Os países vão correr para a China, tá? Eu vou repetir, os países vão fugir do dólar. E eu acredito que Donald Trump não está enxergando. Veja, essa unidade comercial da China, Coreia do Sul e Japão para um futuro comercial de negócios entre esses países. Você vendo a União Europeia também vai se posicionar com força contra os Estados Unidos. E agora nós estamos, eu já falei isso, irmão Miros, o povo americano, além de não estar comprando, o povo americano está fazendo algo que nunca fez, o povo americano está parcelando. Irmãos, a indústria de carros vai parar nos Estados Unidos, os carros vão ficar com preço nas alturas. E agora, olha que interessante, meus irmãos, o Miros tocou numa... A comunidade LGBT está fugindo dos Estados Unidos e indo para a Europa. Agora, investidores americanos estão saindo do Brasil, conforme a matéria aí da Infomoney com um economista da XP, e estão indo para outros países. Então, olha o que está acontecendo, irmãos. Olha o que está acontecendo. Nós estamos vendo claramente, né, um colapso econômico se armar diante dos nossos olhos. E ontem eu falei algo muito sério com vocês, muito sério. E o que eu falei ontem, irmãos? O que eu falei ontem? Não compre nada financiado. É o que os americanos já estão fazendo.
Olha só, os americanos estão antecipando compras. Americanos aceleram compras em meio ao temor das tarifas de Trump. Pesquisas revelam que 19% dos americanos aumentaram compras por tarifas de importação. 42% estocaram produtos como alimentos e suprimentos médicos e eletrônicos e eletrodomésticos e materiais para casa são os itens mais comprados. Conceito de Dom, está aqui o nome, ó, destaca compras impulsionadas por medo de ansiedade. E 23% prevêem aumento na dívida do cartão de crédito 2025. Isso aqui já está ocorrendo porque as pessoas estão comprando parcelado. A corrida às compras nos Estados Unidos é impulsionada pelo receio de um tarifaço, conforme revela uma pesquisa do site Credit Cards com 2.000 americanos. 19% dos entrevistados afirmam estar comprando mais do que o habitual devido às tarifas anunciadas pelo governo Trump para os produtos importados. 29% consideram que o medo das tarifas é um fator decisivo para aumentar seus gastos, enquanto 37% reconhece que essa preocupação influencia as compras. A pesquisa realizada em 13 de fevereiro também destaca que 22% dos americanos sentem que a política comercial do governo impactará significativamente as suas decisões de compra e 30% relata algum impacto desde novembro de 2024. 28% dos entrevistados gastaram mais de $500 com eletrônicos, 39% eletrodoméstico, 31% materiais para melhorias residenciais, 25% sendo os itens mais adquiridos. 55% que fizeram compras de alto valor aproveitaram ofertas do fim de ano. Agora, olha aqui, além disso, 42% dos americanos estão estocando produtos, com destaque para alimentos não perecíveis. Comida, hein? Isso é cultura americana. 76%. Papel higiênico, 72%. As pesquisas também apontam que 49% estão comprando suprimentos médicos e 44% medicamentos de venda livre. 1 em cada 3 entrevistados mencionou que está adquirindo itens específicos em preparação para uma nova pandemia. E o conceito foi identificado com 20% dos participantes admitindo que estão comprando excessivamente por causa das incertezas futuras. Por fim, 23% dos entrevistados prevêem que irão contrair ou agravar dívidas no cartão de crédito neste ano, refletindo um cenário de preocupação financeira crescente. A pesquisa evidencia como o medo evidencia como medo e ansiedade estão moldando o comportamento de consumo dos americanos em um contexto de incertezas econômicas. O povo está apavorado. Agora veja que interessante, né, irmãos? A cultura é tremenda. Você sabe que eu já fiz estudos sobre isso. A cultura brasileira é tudo para a última hora. Quer dizer, o brasileiro ele pode ver que o mundo está acabando. 45 minutos, segundo tempo, ele vai se preparar para alguma coisa. A cultura americana, ela é totalmente diferente. O americano ele já se prevê, se prepara para que quando a situação chegar, ele não seja pego de surpresa. E é o que os americanos estão fazendo. Veja, eles já compraram eletrodomésticos, compraram carros, compraram tudo que deveria comprar. E há uma preocupação. Por quê? Principalmente carro. Carro nos Estados Unidos, alguns estão dizendo que vai aumentar 20%, outros estão dizendo que pode aumentar até 30% o valor do carro. Meu Deus. Você já parou para imaginar um negócio desse?
30%. Acabou a ideia de que tudo era barato. Quem está nos Estados Unidos está vendo que está tudo caro. E aí eu pergunto, né? Eu pergunto para vocês, se quebrar os Estados Unidos, irmãos, vai estourar a bolha, tá? Vai estourar a bolha. Amanhã vai sair uma lista do verdadeiro efeito, porque ainda o mercado não sabe o real efeito no aspecto do Brasil, que foi taxado com apenas 10%. Mas veja, o Brasil já está tudo caro e tem muita. Alguns estão dizendo carne vai aumentar, combustível vai aumentar. Eu já ouvi alguma coisa. Tem muita coisa que vai aumentar no Brasil por causa dessa taxação de 10%. E outra, irmãos, tem gente que se aproveita, já que vai aumentar, tem coisas que não eram para aumentar que vão aumentar, porque eles vão surfar nessa onda. E aí eu digo para vocês, quem é que paga a conta, irmãos? Sempre, quem é que paga a conta? Seja sincero. Quem é que paga a conta? É o povo. Sempre vai ser